Então, o que a gente tem aqui também, já tinha comentado anteriormente, é permitido, tá, pela CBHPM, essas variações de negociação, como, por exemplo, esse inflator, tá? Então, a CBHPM permite que a gente aplique um redutor de 10%, um redutor de 5%, ou um acréscimo de 20%, por exemplo, né? Então, isso é permitido. Onde vai essa informação? Aqui no meu contrato, ó. Então, eu posso aplicar? Posso, mas eu tenho que deixar muito bem claro aqui no meu contrato se eu estou aplicando para o porte, se eu estou aplicando para o custo operacional, se é o mesmo percentual, se são percentuais diferentes, tá? Então, eu tenho que deixar muito bem claro na minha negociação. E aí, na hora que eu for fazer o cálculo, eu aplico isso. Então, eu posso pegar toda aquela tabela de porte, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, menos 5%. Então, é permitido desde menos 20 até mais 20. Então, eu posso trabalhar em todo esse intervalo, desde menos 20 até mais 20, tá? E aí eu pego aquela tabela de portes, então eu pego, por exemplo, toda essa tabela de portes aqui, ó, e aplico menos 10%, menos 5%, menos 8%. Isso é negociação contratual, totalmente negociação contratual, tá? Então eu pego todos esses portes aqui, ó. Eu vou lá e acrescento ali, ó, acrescento essa informação, né? Menos 5, menos 10, menos 15. Para quê? Para na hora que eu for converter ali os procedimentos, eu já ter essa informação atualizada, ó. Menos 5, menos 10, menos 15. De acordo com a minha negociação, ó. Então pode ser assim, ó, mais 15%. É possível fazer esse tipo de negociação? É. Se eu posso ir de menos 20 até mais 20, mais 15%. Como é que ficaria na prática aqui, ó? Esse procedimento aqui que era 142 do 3C, como é que ele ficaria? 142 mais 15%. Então ele ficaria 163,30, tá? Então isso é permitido. Só que tem que estar muito bem claro na minha negociação. Quais são os deflatores, onde eu vou aplicar, se é aumento, se é redutor, tá? Ah, e só uma coisa que eu lembrei. Eu acho que tem nos slides mais para frente, mas só para até aproveitar o gancho aqui da ressonância que a gente falou aqui do escalonamento, né? Existe tabelas, se eu não me engano, a partir da 2014. Se eu não me engano, a partir da 2014 da CBHPM, não existe essa regra aqui, ó. Então, isso que eu comentei de escalonamento, olha como é sensível, né? Olha como é complexo, como é complicado a gente às vezes se basear numa, igual eu fiz aqui agora. Agora eu não fui olhar. Eu lembrei, beleza. Depois que eu lembrei, eu vim aqui na tabela, na 2010, que é a que está no nosso contrato. E aí eu vi a observação, beleza, é essa a regra. Só que o que pode acontecer? Se eu tenho uma negociação que é 2014, por exemplo, 2014 não existe esse escalonamento aqui, ó. Não existe esse item 3 da tabela. E se ele não existe esse item 3 da tabela, como é que vai ser? Quando eu fizer duas ressonâncias? 100% para tudo, tá? 100% para tudo. Por quê? Porque não existe o item da observação que estabelece a regra de escalonamento. Não existe, tá? Então, tudo isso são coisas, tá, pessoal, que a gente vai vendo pontualmente. Não precisa decorar, não precisa saber de tudo. A ideia é isso, é vocês saberem onde buscar a informação e quando buscar. Né? Opa, estou aqui com uma conta de ressonância. Oxa, estou com uma negociação de ressonância. Estou analisando um prestador que tem muita ressonância. Deixa eu dar uma olhada no contrato dele. Opa, o contrato dele aqui, ó, diz que a estrutura, né, as regras e os parâmetros são da 2010. Deixa eu abrir a 2010 para ver como é que tá de regra. E aí a gente vai aplicar a regra necessária. Certo? Só um complemento, tá? Vamos falar agora dos escalonamentos, das possibilidades de negociação. Então, eu posso aplicar esses inflatores ou deflatores.
E aqui no exemplo do slide, se a minha negociação é menos 10, né? Aqui, por exemplo, menos 10 no porte, não, mais 10 no porte e menos 20 no custo operacional. Né? Então, aqueles R$ 8 que seria o porte 1A lá da quarta edição, virou 8,80. Aquele 11,50 que é do custo operacional da quarta edição, vira 9,20. Então, na hora que eu for fazer aquela multiplicação, multiplica por 9,20, não por 11,50. Outra possibilidade que eu já tinha comentado com vocês é de versões diferentes. Tá? Então, se eu estou usando a tabela de 2010 como parâmetros e regras, eu não sou obrigado a usar a cotação de 2010 também. Isso a gente vai subentender se não estiver mencionando, se não estiver especificando nenhuma cotação, nenhuma tabela de portes. A gente vai lá se basear na 2010, como subentendendo, certo? Mas eu sempre preciso, por redundância, mesmo que seja a mesma tabela, mencionar qual é. Só o que pode acontecer aqui, ó? Pode ser a do 2008. Eu estou juntando diferentes. Eu estou com uma tabela mais recente com uma cotação mais antiga, tá? Ou eu posso usar uma tabela mais antiga com uma cotação mais recente. 2012, por exemplo. 2011, porque a cotação ela é anual, né? 2013. Pode acontecer isso? Pode. A forma de calcular é exatamente a mesma, tá? Se eu tiver aqui assim, ó, minha tabela é de 2010, mas a minha cotação é de 2012. O que que eu vou fazer? O cálculo não muda nada. Só ao invés de vir aqui na 2010 buscar os portes, eu venho aqui na 2012, ó. Então aquele porte dos que a gente estava vendo, né? Porte 3C, ó, porte 8A, porte 8B. Então ele vai entrar tudo nos valores da 2012. Certo? Então isso também é previsto, é possível e está lá nos contratos, está lá na negociação. Tá? Tabelas subsequentes. Como é que funciona tabelas subsequentes? A gente pré-estabelece uma condição de que quando um procedimento não tem naquela tabela. Então, ao invés de eu fazer uma negociação pontual, uma negociação, um aditivo ali a cada solicitação que eu tenha, sabe? Então, por exemplo, a minha tabela base era 2005. A minha tabela base é a quinta edição. Ela é antiga, ela é lá de 2005. Quantos procedimentos não foram incorporados depois disso? Muitos. E aí, o que que eu faço? Eu pré-estabeleço essa condição. Eu inicio com uma tabela. Nesse exemplo do slide, eu estou iniciando na 2010. Então, parâmetros, regras. A minha tabela vai ser total 2010. 5.000 procedimentos da 2010. Tá? Poxa, eu precisei fazer aqui um procedimento chamado SARS-CoV, não sei se vocês conhecem, por PCR, né? Nos últimos anos, principalmente 2020 e 2021, foi o exame que teve mais frequência aí nos laboratórios e hospitais. Só que esse procedimento ele não tinha na CBHPM de 2010. Se a minha negociação, olha aqui minha negociação, ó. A minha tabela base é a 2010, ou seja, parâmetros e estrutura, ou seja, regras, todo o texto, toda vírgula que está escrito lá, da 2010, com subsequência da 12 até a 18. Então, na subsequência, eu posso pôr um limite. É da 12 a 18, da 12 a 16, a da 12 a infinito. Ou seja, qualquer, saiu a 22, saiu a 24, saiu a 26, já está previsto, tá? Então, o que que eu preciso nessas tabelas? Eu preciso dos parâmetros dos procedimentos, porque a cotação eu já tenho. Qual que é a minha cotação? 2010 com um deflator de 10% no porte e um deflator de 20% no custo operacional. Isso aqui eu já tenho negociado. O que eu preciso saber é qual é o porte desse procedimento? Quantas unidades de custo operacional tem esse procedimento? Os parâmetros para conversão eu já tenho aqui, ó. Já está aqui, já está na minha negociação. O que eu preciso saber é qual o porte, quantas unidades de custo operacional ele tem.
E aí, o que que eu venho? Aqui na 2010, existe esse procedimento? Não. A minha tabela prevê que eu posso buscar na subsequente. Por isso que chama regra de subsequência. A minha tabela prevê isso. Tá na 2010? Não, não tá. Vou na 12. Procurei na 12, localizei? Não. Vou na 14. Procurei na 14, localizei? Não. Vou para 16. Procurei na 16, localizei? Não. Vou para 18. Opa! Meu sisteminha localizou na 18. Por isso que é muito importante, muito importante. É uma regra que facilita, é uma regra que otimiza, porque se eu não tenho essa regra, o que que eu ia ter que fazer quando o paciente precisou de um teste de COVID? Negociar pontualmente. Precisei negociar pontualmente. Assim como qualquer outro procedimento que está no rol de cobertura da ANS e ele foi incorporado depois de 2010. Ele entrou na CBHPM depois de 2010. Então, qualquer procedimento desse eu vou ter que ficar negociando pontualmente. Aí para a conta, aí para processo de autorização, porque não emitiu a guia, porque aquele código não está negociado na tabela, e aí fica ali negociando pontualmente, perde poder de barganha, perde time de negociação. O paciente reclama porque recebeu glosa e cobrou particular dele. Então, um monte de problema pode ter. Então, isso resolve muito. Só que o meu sistema tem que entender isso também. O meu sistema, que eu digo os dois lados, né? Então, não adianta ele não fazer esse tipo de leitura, ele não seguir essa hierarquia que é sair identificando em todas as tabelas, todas as versões. Achou na 2018? Beleza, maravilha. O que que eu preciso dele na 18? O porte e quantas unidades de custo operacional ele tem. Eu só preciso dos parâmetros dele. Isso que o pessoal confunde às vezes quando faz uma regra de subsequência, quando não especifica direito as informações. O que que eu estou trazendo aqui? Ó? Parâmetros e estrutura. Na minha subsequência, eu vou trazer parâmetros e estrutura. E aí, se não tiver muito claro isso na negociação, o que que vai acontecer? Na hora que localizar ele lá na 2018, faz a conversão pelo valor do porte da 2018, pelo valor do custo operacional da 2018, tá? E não é essa a regra, tá? E não é esse o padrão. O padrão de subsequência é você extrair somente os parâmetros. Lembra? Porque você já tem aqui uma negociação, ó. Você já tem o valor de um A. Já está na sua negociação quanto custa um A. Já está na sua negociação quanto custa uma unidade de custo operacional. Você só precisa dos parâmetros para converter.